Graça e paz, meus amados, que coisa boa estarmos aqui essa noite para louvar e adorar o nome do Senhor. Que coisa boa, o privilégio de sermos família, somos casa, sermos IBP. Podemos louvar esse Deus maravilhoso com toda a liberdade, saber que Ele nos escolheu, nos separou para a glória do Seu nome. Louvo a Deus por todos que estão aqui, que se prepararam para estar sendo instrumentos de Deus, para levar o povo de Deus à adoração. E a gente vai fazer isso nesse momento. A gente vai abrir esse culto louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Então você que está em casa, compartilha o link aí do YouTube, dá o like lá no vídeo, tá? Para ajudar a gente, aperta o sininho. A gente precisa cada vez mais compartilhar. E muito mais que isso, gente. Você IBP, você Somos Casas, está conectados e participando de todas as atividades da igreja. Então, vamos dar início a esse culto de adoração essa noite ao Senhor e vamos adorar com o grupo de louvor. Deus seja louvado. Amém, meu amado. Que nesse momento você possa afastar o centro da sua casa, abrir as poltronas, para ficar mais espaçoso, para que você, junto com a sua família e com os seus, possa adorar, engrandecer e, acima de tudo, bendizer o nome do Senhor. Louve a Ele juntamente conosco de todo o seu coração. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem a seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz
Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz para o meu perdido coração, até meu tempo aqui final.
Louvado seja o nome do Senhor. Mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Que aponta o destino, e a mesma que encobre o passado, a rocha que anseia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na
mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu também vou subir, eu vou subir. Tudo sobre você. Meus amados, como é bom louvar e exaltar esse Deus, saber que tudo é Ele. Esse louvor toca aos nossos corações, sabendo que as nossas vidas estão na mão do Senhor. Que coisa boa, que segurança. Remete quando Deus falou com Moisés, e Moisés disse assim: Senhor, eu vou dizer quem me enviou para falar com o faraó. E Deus disse a Moisés: eu sou o enviou. Nosso Deus é o grande eu sou. Ele domina tudo, todos, nada foge do seu controle. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo privilégio de louvarmos o seu nome, exaltar o seu nome. Obrigado por sermos um povo escolhido, um povo separado. Você, igreja, você, IBP, é um povo separado para a glória de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, louvado seja teu nome, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque as nossas vidas estão em tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente, ó Pai. Senhor, estamos em casa, aprisionados muitas vezes sem poder sair, com esse pânico, com esse caos, por conta desse vírus. Meu Deus, que esses corações que se sentem só possam sentir a Tua presença nesse momento, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito arda em nossos corações, ó Deus, mostrando que independente de qualquer situação, o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de louvarmos. Obrigado por termos letras tão lindas que refletem um pouco de quem Tu és, ó Pai. Senhor, esse culto é exclusivamente para Ti. Que o Senhor abençoe todos que estão envolvidos, ó Pai, com o único objetivo aqui, que é a glória do Teu nome, ó Pai. Invade os lares, através das televisões, do celular, onde quer que as pessoas estejam assistindo, ó Pai. Que nesse momento, em nome de Jesus, sejam tocados pelo Teu Santo Espírito. Continua nos conduzindo essa noite, Senhor. Que o único objetivo aqui nosso é sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, e que ela venha, Senhor, como uma faca de dois gumes, penetrando em nossos corações. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, coisa boa estar aqui louvando e adorando a Deus. E eu queria dar as boas-vindas a você. Você que está nos visitando essa noite, que nunca
participou ou que já tem participado de alguns cultos, seja bem-vindo. Eu quero que você entre lá no chat e você se identifique. Logo, logo, quando tudo isso aqui passar, a gente vai querer lhe conhecer, vai querer lhe dar um abraço. Isso é um momento muito gostoso que a gente tem na igreja. Você ganha um chocolate, você ganha um cartãozinho de boas-vindas. Então, você, igreja que está aí conectada, dá o parabéns e boas-vindas ao pessoal que está aí ligado aí na nossa transmissão, tá? Você que é de outro estado, você que é do interior, você que está em outro país, nós fizemos uma avaliação e viu que tem muita gente em Portugal assistindo a nossa transmissão. Que coisa boa, meu amado. É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo espalhado pelo mundo e ouvindo a voz do Senhor. Então, continua conectado. Você, igreja, mais do que nunca, fica ligado nas nossas programações, não sai daí. A gente está aqui com o único objetivo, enquanto igreja, a gente aqui, você em casa, louvarmos ao Senhor. Tá bom, gente? E também esse é o nosso momento de gratidão e oferta, tá? Então você aí que está em casa, quer agradecer alguma coisa, manda tua mensagem pelo chat, que essas mensagens vão ser coletadas e vai ter pessoas orando por você. E é o nosso momento também de dedicação dos nossos dízimos. Gente, eu queria dar um testemunho muito breve aqui que aconteceu alguns dias atrás. Uma família muito carente em Guararapes. A igreja foi ajudar, nós fomos lá levar algumas coisas, muita criança, e a gente foi levar coisas de criança, né? Danones, biscoitos, brinquedos, agasalho. Levamos cesta básica também, levamos alguns recursos financeiros e... Gente, eu confesso a vocês que eu chorei. À volta eu chorei pensando naquilo, sabe? Mas eu chorei por dois motivos. Por famílias estar vivendo dessa forma, nessa situação de pandemia, onde não pode sair para trabalhar, onde não pode sair para ganhar o seu sustento. E chorei também feliz pela nossa igreja, porque tem que se envolvido, a igreja tem se empenhado para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho. Então, nesse momento de dedicação, dízimos e oferta, mais do que nunca, eu queria pedir, em nome de Jesus, tenha um coração ajudador, tenha um coração doador, que Deus coloque em seu coração o desejo de servir, o desejo de contribuir. Temos a nossa campanha A Fome Não É Fake. Louva a Deus pela igreja que tem trazido diariamente alimentos aqui. Nós temos conseguido atender várias famílias que passam por dificuldade. A demanda é maior do que o que a gente tem, mas Deus tem mandado as pessoas trazer aqui. A gente tem conseguido atender, mas com muita luta, com muito esforço. E mais do que nunca, a gente não pode esfriar, meus amados. Enquanto igreja, a gente precisa avançar mais, contribuir mais, porque as pessoas estão precisando bastante. E a palavra de Deus ela tem que ser propagada, porque a palavra de Deus nos leva esperança, a palavra de Deus traz para nós conforto, calma, em meio a tanto caos. Então, Deus é tremendo. Deus levantou a sua igreja aqui na terra, seu povo, para a gente ser a diferença. Como Jesus próprio diz que aquele que não agasalha quem está com frio, aquele que não dá de comida a quem está com fome, não faz aos seus pequeninos, não está fazendo a ele. Então a gente precisa, enquanto igreja, sermos esses cristãos verdadeiros, sabe? Não só de palavras, não só porque canto, porque está na internet postando texto, não, mas agindo com ações. Agora que precisamos mais do que nunca falar com as nossas ações. Então esse vai ser o nosso momento de dedicação e gratidão. Você pode ofertar pelas contas da nossa igreja que vai aparecer aqui na lateral, tá? Você pode também fazer doação pelo PicPay, o aplicativo. Semanalmente, nossa igreja não está fechando, tá bom? Você pode vir aqui, sempre vai ter um funcionário aqui. Nós nem fechamos para almoço, estamos tirando direto, até porque precisamos escolher as pessoas que chegam aqui necessitando e o corpo diaconal tem se envolvido a estar ajudando com os alimentos e nas arrecadações. Então você pode vir a hora que você quiser durante a semana, trazer o seu recurso, trazer o alimento para a doação, que o objetivo da igreja da gente é abençoar a nossa comunidade e aqueles que necessitam. Então a gente vai louvar mais uma vez e nesse momento sinta-se como estivesse indo para o gasofilácio levar a sua oferta. Vai lá, faz a transferência, faz o depósito, durante a semana passa por aqui, traz a sua oferta, traz o quilo de alimento
para a campanha A Fome Não É Fake. Então vamos louvar mais uma vez e depois nós vamos orar. Deus abençoe. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Coisa boa, meus amados, um momento de gratidão, um momento de ofertar, que é um privilégio, né? Quando a gente devolve a Deus o que é dele e quando a gente oferta aquilo a mais, é um privilégio servir a esse Deus, é um privilégio trazer a comida aqui, sabendo que vai chegar na mão daqueles necessitados. Que coisa boa que Deus tocou no seu coração, que coisa boa que você participou desse momento. A gente vai estar orando pela sua vida. A gente vai estar orando pela sua vida também, que não pôde fazer isso. Se for por desemprego, meus amados, a gente vai orar por isso, para que você tenha um privilégio de contribuir ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento agradecendo pelos dízimos e as ofertas levantadas e pela fome não é fake, tá bom? Senhor meu Deus, louvado seja teu nome. Muito obrigado por mais um momento aqui em tua presença, onde o teu povo se dispõe a devolver o que é teu, ó Pai.
meu Deus, como precisamos cada dia mais de mais recursos para ajudar aqueles que tanto necessitam, Senhor. Tanta gente que vem aqui diariamente, ó Pai, querendo algo para poder se alimentar, querendo algo para poder se vestir. E, meu Deus, cuida do teu povo, livra-nos do mal, que todos esses recursos que chegam aqui à tua casa possam ser bem administrados para a glória do teu nome. Que os alimentos que chegam aqui, ó Pai, possam ser distribuídos para aqueles que tanto necessitam. Aqueles teus filhos que estão em casa, ó Pai, que estão com o coração fiel a Ti, multiplica cada dia mais, meu Deus, a sua vida, os seus celeiros, livrando-nos do mal. Aqueles que não puderam contribuir, ó Pai, que eles possam ter o privilégio de contribuir na Tua obra. Se for por desemprego, ó Pai, abre uma porta de emprego. Se ainda for por avareza, meu Deus, quebranta esses corações, para que eles possam ter o privilégio, o rico privilégio, de ser dizimista e ofertante na Tua casa, ó Pai. Então, muito obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pelos pedidos de agradecimento que chegaram, ó Pai. Que o Senhor contemple o coração dos Teus filhos e que o Senhor continue, ó Pai, agindo poderosamente em nosso meio. É isso que eu te peço, ó Pai, não confiado em nós, mas confiado no Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, meus amados. Deus seja louvado. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer,
Cante isso em casa, querido. Solte sua voz. Meu libertador, serei pra sempre teu. Nada pode nos arrancar. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. És o nosso Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Sim, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, eu sou teu, eu sou teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Aleluia, queridos. Você pode dizer isso com toda a convicção de que Jesus é a razão de sua vida. Você pode dizer isso com toda a convicção que Jesus é a razão do seu viver. Você pode dizer isso com toda a convicção de que sua vida ela é de Jesus, que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor. Coloque-se diante de Deus nesse momento. E talvez seja um momento para que você possa abrir o seu coração para o Senhor e reconhecer que talvez você não esteja vivendo da forma que você mesmo cantou nesse momento. Talvez seja necessário um momento de confissão. E você não precise, você nem pode se envergonhar por isso, por reconhecer a sua limitação, a sua fraqueza. Pois nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, que nos protege, que está de braços abertos para nos receber com sua graça e com sua misericórdia. Talvez o seu coração tenha andado tão temeroso, tão ansioso, seus olhos estejam tão voltados para tantas notícias que temos visto, que você deixou de olhar para o Senhor e você está começando a afundar. Mas essa música, ela resgata isso no nosso coração, para que nós possamos enxergar para Jesus e reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é a fonte da nossa vida, que Ele é a razão do nosso viver. Diga isso para o Senhor: Pai, o Senhor é a razão do meu viver. Eu vou te amar de todo o meu coração. Diga isso para o Senhor: é de todo o meu coração, Pai. Levante suas mãos e declare isso em sua casa, junto com sua família. Abra o seu coração para o Senhor e oremos juntos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos mudar em alguns pontos em nossas vidas.
Pai, nós já queremos estar na Tua presença nesse momento, clamando ao Senhor pela Tua misericórdia sobre nós, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Porque quantas vezes, ó Deus, cantamos uma música como essa, tão linda, tão bela, que traz uma confissão tão sincera, mas às vezes a nossa vida, ela anda tão distante disso tudo que cantamos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, Deus. Perdoa-nos por sermos tão humanos, quando deveríamos, ó Deus, ser mais espirituais. Perdoa-nos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. O Senhor que é um Deus de amor, um Deus que é Pai, é um Deus que é cheio de graça. Sonda os nossos corações e transforma a nossa vida e nos guia pelo caminho eterno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que as nossas casas, que as nossas famílias sejam o nosso primeiro ponto de testemunhar, de falar de Jesus. Que eu, em minha casa, possa transmitir o amor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, àqueles que convivem comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos levantar diante de Ti nesse momento um clamor, Deus, um clamor para que o Senhor possa encontrar cada casa nesse momento, para que o Senhor possa estar em cada lar nesse momento, levando a Tua paz, levando a Tua tranquilidade, levando salvação, aquietando os corações ansiosos, convertendo aqueles corações que precisam ser convertidos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos tanto, ó Deus, por tantas mudanças em nossas vidas, por tantas mudanças das situações que enfrentamos, mas o que nós precisamos é que o Senhor mude o nosso coração, é que o Senhor mude a nossa mente, para que possamos, ó Deus, onde nós estivermos, sobretudo em nosso lar, em nossa casa, com os nossos cônjuges e filhos, com os pais, que a Tua graça, que o Teu amor seja manifesto a partir de minha vida e que estes primeiros sejam o alvo do Teu amor partindo da minha vida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, continua abençoando a cada um de nós, continua, ó Deus, ministrando aos nossos corações. É a oração que te fazemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez em Sua presença. Eu louvo ao Senhor por estar juntamente com a Igreja de Jesus, reunida, adorando e podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E eu não tenho dúvida que durante todo esse período de pandemia, Deus tem falado ao seu coração. Tem sido de fato um período difícil, sobretudo esse que estamos vivendo, de uma quarentena mais rígida, mas gratos ao Senhor, apesar de todas as circunstâncias desafiadoras. Você é capaz de agradecer a Deus, apesar de todas essas situações difíceis? Ouse em ser grato a Deus, ouse em ser grato ao Senhor. Eu quero trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança, que é o amor de Deus, que é a graça de Deus, que é a salvação de Cristo Jesus. É quantas vezes o Senhor abençoou, o livrou, lhe encheu, lhe renovou as forças quando você estava cansado e hoje você está aí. Então veja o quanto Deus foi fiel, o quanto Deus abençoou a sua vida, e esse mesmo Deus continuará abençoando a sua vida, continuará abençoando a sua casa para a glória dele. Louvado seja ao Senhor, amados, e desde já eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em sua casa, junto com sua família, para que juntos, nós possamos compartilhar um texto da palavra do nosso Deus.
uma palavra que nos traz esperança, uma palavra que nos traz conforto, que nos traz consolo em meio a um tempo tão difícil, em meio a um tempo tão escasso, né, irmãos? De graça, de amor. Seja você, em minha palavra inicial, antes da oração, seja você o principal canal de bênção para a vida daqueles que estão em sua casa, para a vida daqueles que estão à sua volta, aqueles a quem você puder tocar, aqueles a quem você puder alcançar por um telefonema, por uma mensagem, até mesmo por um compartilhamento em rede social. Aqueles que lhe seguem estarão aí recebendo essa sua mensagem. De fato, é um período onde nós aí estamos vivendo e precisamos nos adaptar a esse contexto, onde estamos aqui nos relacionando através de ligação, através de uma chamada de vídeo. Tudo isso é muito importante para que nós possamos continuar com os nossos vínculos. Amém? Olha, mas vamos lá nos direcionar para o texto que se encontra lá no livro do apóstolo João, capítulo 9. João, capítulo 9. Pegue aí a sua Bíblia junto com a sua família para que possamos juntos fazer essa leitura. Henrique, a música. Ok, João, capítulo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo, começaram a perguntar: não é este homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. O texto segue, mas nós iremos ler até aqui nesse texto, ok? Eu sei que esse é um texto que você conhece, eu sei que você já teve contato em algum momento com essa história, né, com essa cura que Jesus vai realizar na vida desse homem. E eu acho um texto muito rico da palavra do nosso Deus, pois ele nos traz grandes ensinamentos do poder de Deus e nos traz grandes ensinamentos de como nós devemos proceder em algumas situações. E desde já eu quero dizer para você que nesse texto aqui nós aprendemos com Jesus, com a sua palavra, algumas coisas. E eu quero dizer para você, você já se deparou em alguma situação difícil de se resolver? Você já lidou com um cenário na sua casa, na sua família, na sua vida, ou com algum amigo ou parente seu,
que, olha, aquilo não tinha solução, era muito difícil de se resolver, e aos nossos olhos e aos seus olhos, aquilo não tinha como ter uma solução, sabe? Eu queria dizer para você que essa situação desse cego era algo talvez parecido, ou talvez até mais difícil do que essa situação que talvez tenha vindo à sua memória, porque Jesus, inclusive, já tinha curado outros cegos que tinham ficado cegos por alguma enfermidade ou por algum acidente na sua vida, mas o milagre na vida desse cego aqui é muito singular, porque ele era um cego de nascença, e na tradição judaica daquele contexto, somente Deus poderia curar esse tipo de enfermidade, porque estaria relacionada a criar. Ele não tinha perdido a visão, simplesmente ele nasceu sem a visão, então eles acreditavam que somente Deus poderia curar. Então Jesus ali, ao promover esse milagre, vai dizer para as pessoas que ele era Deus. E nós aprendemos aqui que se você se depara com alguma situação difícil na sua vida, algo doloroso demais para lidar, eu queria dizer para você que Jesus tem a resposta para a sua vida. Eu queria dizer para você que Jesus, ele pode curar toda e qualquer enfermidade. É isso que nós aprendemos aqui já de princípio nesse texto. Nós poderemos aprender aqui também nesse texto que nós não devemos ficar diante das pessoas com elucubrações teológicas, quando na verdade a gente deve agir e ajudar. Mais à frente você vai ver os discípulos perguntando a Jesus sobre como eles, né? Olha, ele era cego, quem pecou, quem não pecou. A gente vai analisar mais a fundo esse texto, e Jesus disse para eles: olha, não foi um e nem outro, mas foi para a glória de Deus. Os discípulos, ao invés de procurar promover uma ajuda, um auxílio, tentar uma solução, orar por aquele homem cego, eles ficaram discutindo: olha, será que a culpa foram dos pais? Será que a culpa foi dele? Né? Qual é aí o problema? Sabe, quando você vê alguém em necessidade, não tem o que ficar discutindo teologicamente, não tem nada contra a teologia, lógico, isso é uma bênção na nossa vida, mas eu quero dizer é que há situações que é necessário uma ação objetiva, misericordiosa de nossa parte. Não adianta ficar com um discurso, não adianta eu ir numa casa de alguém que está passando necessidade, que está passando fome, e orar por eles, e depois ir embora e deixar as pessoas com fome. É isso que Jesus está ensinando aqui para os discípulos. Outro grande ensinamento que nós podemos ter aqui nesse texto e precisamos levar para as nossas vidas, eu já quero adiantar para você, é de que quando nós testemunhamos a Cristo, quando nós não temos vergonha de falar de Cristo, daquilo que Cristo fez para as nossas vidas, Jesus, ele vem ao nosso encontro para honrar a nossa fé. Sabe, você tem testemunhado a Cristo, seja o lugar onde você esteja, em qualquer lugar, seja no seu trabalho, seja lá na sua faculdade, diante de seus colegas acadêmicos, seja na sua vizinhança, diante de seus amigos ateus, sabe? Você testemunha de Cristo ali, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai vir até você. É isso que acontece na vida desse homem. Ao ser questionado sobre a cura que ele tinha recebido, ele segurou a sua palavra, ele disse: olha, quem me curou só pode ser vindo de Deus, pois a minha enfermidade era de nascença. Então, se vocês dizem que ele tem pecado, eu sei que ele não tem, porque ele me curou. Antes eu não vi, agora eu vejo. E depois de ele ter testemunhado de forma tão ousada, e ter sido inclusive excluído pelos religiosos lá da sinagoga, Jesus o procurou. Jesus procurou aquele homem, sabe? Você tem testemunhado isso, querido? Você tem testemunhado de Jesus? Jesus procura alguém assim como este homem. Mas eu convido você a nós analisarmos esse texto
versículo por versículo, para que nós possamos aprender e entender tudo aquilo que Deus pode falar, está falando aqui, a sua vida, a sua família, a igreja de Jesus. E o texto, no primeiro versículo, ele vai dizer, olha, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus, ele não se afastou daquele homem. O primeiro versículo vai dizer que, olha, Jesus, ele caminhava, ele passava por aquela região e Jesus viu aquele cego. E Jesus, ao ver aquele cego, Jesus, ele se compadece daquele homem e se aproxima dele. Jesus, ele não passa de largo diante do sofrimento daquele homem. Ao ver o sofrimento daquele homem, Jesus se aproxima dele em compaixão e misericórdia. Afinal, essa era a missão de Jesus, trazer conforto e consolo ao coração daqueles que sofriam. Você tem sofrido nesses dias? Você tem passado por situações assim difíceis? Olha, eu queria dizer para você que Jesus, ele está junto de você. Jesus não se afasta de você. Jesus não passa de largo. Mas Jesus, ao ver o sofrimento desse homem aqui, Jesus, ele se aproxima daquele homem para ajudá-lo, para curá-lo. Se você tem passado por situações difíceis, eu queria dizer isso para você. Jesus, ele se importa com você, querido. Jesus se importa com você. Talvez você possa se sentir até escanteado por alguns. Talvez você possa até se sentir deixado de lado. Talvez você esteja passando por uma situação difícil porque você perdeu o seu emprego, porque talvez o seu armário lá da cozinha, sabe, está vazio. Eu queria dizer para você que Jesus, ele se importa com você. Talvez a sua empresa esteja passando por alguns bocados e você se sente só, e você se sente angustiado. Eu queria dizer para você que Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele se importou com aquele homem. Apesar do seu contexto difícil, Jesus, ele pode trazer solução. Jesus, ele pode trazer solução para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Agora é preciso também nós entendermos que muitas vezes o sofrimento ele nos traz grandes aprendizados. E precisamos entender que Deus, ele não nos livra de todas as situações difíceis em nossa vida. É bem verdade que nós enfrentamos situações difíceis e Deus é o Deus que muda situações difíceis, mas precisamos ter maturidade para entender também que esse mesmo Deus que muda situações difíceis permite que nós enfrentemos situações difíceis. Porque muitas dessas situações, muitos desses sofrimentos, nos traz grande crescimento. Sabe, e se nós avaliarmos o quanto a própria sociedade está reavaliando os seus procedimentos, a nossa igreja, por exemplo, o quanto nós crescemos em termos de transmissão pela internet. Hoje nós temos aqui uma mega transmissão, e quando a gente compartilha com algumas pessoas tudo que nós temos feito, e as pessoas dizem, olha, que legal, que bom que vocês estão realizando esse trabalho. E tudo isso foi a partir dessa situação difícil. E a igreja procurou se desenvolver e nós, a partir de então, ampliamos uma área que estava ali em ascensão, mas que andou muito rápido com esse contexto. E quantas empresas estão revendo seus processos? Enquanto a sociedade está se transformando, o meio acadêmico está se transformando. Então, o sofrimento, muitas vezes, as crises, elas nos trazem grandes aprendizados.
nos fazem nos mover, nos mexer, sair do processo que estávamos estagnados, acomodados e mudar. A palavra de Deus ainda vai nos falar sobre o sofrimento. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai dizer que, olha, considero que nosso sofrimento de agora é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que o sofrimento que passamos aqui não é comparado com a glória que em nós será revelada. Deus tem uma bênção muito grande preparada para nós, que não tem como se comparar. Então, quando nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, para as lutas, e apenas para isso, o que acontece conosco é aquilo que aconteceu com Pedro, quando ele caminha sobre as águas. E ele caminha sobre as águas, ele dá os primeiros passos, mas a partir dos primeiros passos, ele tira o olhar de Jesus, do foco de Jesus, e começa a olhar para a violência das ondas, para o vento, para tudo aquilo que estava acontecendo, e ele começa a afundar. Ele começou a olhar para os problemas, para as crises, e ele começou a afundar. E nessa vida é importante nós refletirmos sobre o que a palavra de Deus diz sobre a nossa vida. E o que o apóstolo Paulo vai nos alertar, e esse versículo, ele nos traz um grande esclarecimento sobre esse momento de sofrimento, de dor que nós estamos enfrentando, é que, olha, a glória que nos será revelada é muito maior do que o sofrimento que a gente está passando hoje. Isso é para nos trazer conforto e alegria no Senhor, na sua palavra, nos trazer esperança. Ainda lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer: por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. Sabe, coronavírus, isso vai passar. Sabe, essa crise, ela vai passar. Mas o céu que nos espera, queridos, isso é eterno. E Deus preparou um lugar para você. Deus preparou um lugar para a sua família. Você precisa ter isso em mente. O salmista ele ainda diz: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dar-me vida. Esse era o consolo do salmista diante do sofrimento. A tua promessa dar-me vida. As promessas de Deus para nós devem proporcionar em nosso coração vida, esperança. Eu sei, querido, que às vezes não é fácil enfrentar algumas situações de desemprego, de enfermidade. Temos sofrido muito. Essa enfermidade, ela tem alcançado pessoas próximas a nós, pessoas queridas, as nossas famílias, mas nós precisamos continuar crendo nas promessas de Deus para nós. Você precisa continuar crendo na promessa de Deus para a sua vida. Porque se nós não enchermos o nosso coração de esperança, nós iremos afundar. Nós iremos afundar. O texto ele continua dizendo que, olha, os seus discípulos perguntaram, enquanto Jesus caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou por causa dos pecados de seus pais? E aqui eu trago para você 2 pontos nesse versículo
Primeiro que os discípulos, eles, ao verem aquela situação, eles fazem uma pergunta para Jesus. E o que eu acho interessante disso é a naturalidade a qual os discípulos faziam as suas perguntas para Jesus, mesmo que muitas vezes eles queriam, sabe, era desenrolar lá um momento, né? Sabe quando Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, olha mestre, lá na multiplicação dos pães e peixes, que os discípulos dizem, olha, tem muita gente aqui para a gente alimentar, não vai ter comida que dê jeito aqui. E Jesus disse para os discípulos, sim, deem vocês alimento para eles. E os discípulos ficam ali, como? Não tem alimento que mate a fome desse povo. E os discípulos ali tentam desenrolar diante daquela situação delicada, chegando ali Jesus próximo de um cego, os discípulos querendo ali, mestre, foram seus pais, foram eles, né? Eles tinham pleno acesso a Jesus. É isso que eu quero trazer para você primeiro. Eles tinham pleno acesso a Jesus. Sabe, o que eu aprendo aqui com esse texto é que para ocorrer o processo de discipulado ali entre Jesus e os discípulos, precisa existir acessibilidade. Para que ocorra o processo de discipulado, nós precisamos ser acessíveis. Se nós somos crentes em Jesus e temos a missão de fazer discípulos, nós precisamos entender que para influenciar pessoas, nós precisamos ser acessíveis às pessoas. Porque senão não tem como você influenciar, não tem como você fazer discípulo. Sabe, você é uma pessoa acessível? Analisa aí um pouco. As pessoas procuram você e têm resposta de você, né? Você dá atenção às pessoas? Você é uma pessoa que se preocupa com o outro? As pessoas encontram em você um ponto de apoio e, ao precisar desse apoio, buscam você? Ou será que você não é muito acessível às pessoas? Olha, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus, querido, porque Jesus era o Filho de Deus e não quis ser igual a Deus. Assumiu forma de servo. Jesus assumiu forma de servo, mesmo sendo o próprio Filho de Deus. E quantas pessoas nós conhecemos que são tão difíceis de ser acessíveis, de acessá-las? E quantas pessoas, sabe, nós conhecemos, às vezes a gente vê muito isso no local de trabalho, aquela pessoa que está lá cumprindo a sua função, está lá no primeiro degrau da empresa, sabe, que sorri, que é sorridente, que conversa com todo mundo, é super gente boa, mas que quando recebe a primeira promoção, nossa, né? E aí já vai para o trabalho com um ar diferente, já estufa o peito, já não dá bom dia para os subalternos e é um astro. Jesus não era assim. Jesus era simples, Jesus era humilde. Sabe, os discípulos, eles não tinham receio, sabe, de acessar Jesus. E conversavam e perguntavam mesmo a Jesus. E o texto aqui, ele segue. E aí, como eu destaquei para você na minha introdução, os discípulos aqui, ao verem aquele cego, eles, ao invés de, olha, Jesus, ele é cego, olha, vamos orar aqui pela vida dele, olha, vamos clamar aqui ao Pai pela vida dele, diante daquela necessidade, daquela pessoa enferma, os discípulos, eles passaram a ter discussões ali filosóficas, sabe? Ficar, nossa, olha, de quem é a culpa por ele ser assim? Quantas pessoas que hoje estão sofrendo
e a gente fica, nossa, olha, essa pessoa ela está sofrendo, será que ela está nessa situação? Foi porque ela não se capacitou? Foi porque ela não fez lá a sua reserva de emergência para enfrentar essa crise, né? Foi isso que os discípulos fizeram. Sabe, momentos como esses exigem de nós uma ação clara. Como falei na introdução, não adianta a gente fazer uma visita a alguém que está passando necessidade e fazer ali uma bela oração com belas palavras e você sair de casa e deixar as pessoas com fome. Olha, eu digo para você que é melhor que você nem vá, sabe? Nem vai. Porque não vai fazer diferença. As pessoas vão continuar com fome. Nós, que somos igreja de Jesus, nós precisamos estender, nós precisamos ser corpo de Cristo nesse contexto. Nós não podemos passar de largo das pessoas. Nós não podemos nos afastar das pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Nós precisamos ser igreja de Jesus nesse momento e abençoar outras vidas. E abençoar aqueles que carecem de auxílio. Você tem sido igreja de Cristo nesse contexto? Você tem sido igreja de Cristo? As pessoas têm enxergado em você as mãos, os braços, os pés, a boca de Jesus? Jesus ele responde ali para os discípulos, olha, nenhuma coisa e nem outra, certo? Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Jesus ali responde para os discípulos, olha, não é culpa dele, nem culpa dos pais, mas para que o poder de Deus se manifestasse nele. É interessante nós esclarecermos aqui, é unânime entre os comentários dos teólogos sobre esse texto, de que aquele homem não foi intenção de Deus fazê-lo nascer cego para que Jesus promovesse a cura dele, mas na verdade o fato dele nascer cego promoveu a glória de Deus. É interessante a gente destacar esse ponto, que foi para a glória de Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jesus estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulação, e sim de uma ação misericordiosa. De uma ação misericordiosa. Outro teólogo ainda vai afirmar que diz que tragédias dão a Deus uma oportunidade de se revelar de formas singulares. Foi uma tragédia que tirou, é uma tragédia que nós estamos vivendo nesse contexto, mas tudo isso está dando, é uma grande oportunidade para que a glória de Deus ela seja revelada através da minha vida e através da sua vida. Através da minha vida e através da sua vida. Jesus ele segue dizendo, olha, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui está nos avisando de que, olha, nós precisamos fazer a obra hoje. É hoje que nós precisamos fazer a obra de Deus. Quantas pessoas que não fazem a obra de Deus porque estão procurando um momento propício? Sabe, é interessante a gente refletir que muitos, antes da pandemia, não faziam a obra de Deus, não se envolviam com a obra de Deus, porque estavam muito ocupadas, porque estavam trabalhando, porque faziam hora extra, porque largavam do trabalho, porque iam para a faculdade, porque chegavam em casa muito cansados, porque estavam ali com a família e não se envolvia com o reino de Deus e levava ali uma vida puramente religiosa. E quando se recebia um convite para se envolver com algum trabalho, isso, olha, eu não tenho tempo, né? Não dá. Mas hoje, né, a nossa agenda mudou, a nossa agenda está mais folgada. E nós, quais são as desculpas que nós estamos levantando para não nos envolvermos com a obra do reino de Deus? Qual é a desculpa que nós temos levantado para não fazer uma ligação,
para não pegar o telefone, olhar lá na minha agenda e ligar para um irmão, para uma pessoa que você conhece, um amigo, e dizer: olha, como é que você está? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que você está enfrentando esse contexto? E citar um versículo para ela da palavra de Deus, e no final você dizer assim: olha, eu quero orar por você, pela sua família, você me permite? Qual é a dificuldade que nós temos levantado para fazermos isso, queridos? Precisamos fazer essa obra hoje. Jesus ele deixa muito claro, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. Nós fomos chamados por Deus, nós somos comissionados por Deus para servi-lo, para sermos servos. O próprio Jesus deu exemplo. A grande questão, queridos, sabe, é que nós temos, sabe, sido tão influenciados pelo modelo de igreja que temos assistido pelas mídias e pela TV aberta, de uma igreja que está aí transformando os crentes em clientes, onde crentes procuram igreja para receber aquilo que Deus pode dar, e não para obedecer o que a palavra desse Deus diz, e não para servir ao reino desse Deus, mas apenas para serem consumidores da fé. Precisamos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus ele deixa claro aqui, vai chegar um tempo que não teremos mais tempo de fazer essa obra. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e voltou enxergando. Olha que coisa maravilhosa e estranha, né? Jesus ali já tinha curado cegos com um toque, com a sua palavra, mas aquela situação ali, Jesus com a sua saliva fez um lodo ali, fez uma lama e passou nos olhos daquele homem. É interessante que o agir e a obra de Deus, em alguns momentos, vai nos trazer desconforto. E provavelmente, com certeza, aquele ato de Jesus na vida daquele cego trouxe um desconforto inicial. Jesus passando ali aquela lama feita com sua saliva no olho daquele homem. Será que não seria mais simples uma palavra, um toque? Mas Jesus preferiu fazer daquela forma e aquilo trouxe desconforto para ele. Às vezes na nossa vida, o agir e o trabalhar de Deus, sabe, vai mudar, às vezes, com algumas preferências nossas, e às vezes a gente vai ser desafiado por Deus para deixarmos alguns comportamentos que desagradam a Ele. E eu quero dizer para você que se você vive uma vida cristã, uma vida de fé, que não traz nenhum desconforto a você, tem alguma coisa de errado na sua caminhada. Tem alguma coisa de errado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós avaliamos a palavra de Deus ao longo de toda a sua palavra, o agir de Deus na vida de homens e mulheres sempre trouxe ali inicialmente um desconforto para a vida deles. Tiveram que deixar o seu lugar e ir para outro lugar. Alguns ficaram cegos por algum tempo e depois foram curados, mas tiveram desconforto. Alguns perderam famílias, perderam bens, mas depois Deus restaurou, mas tiveram ali o desconforto. Alguns tiveram que deixar redes, deixar barcos. Alguns tiveram que largar a sua profissão. Alguns tiveram que devolver aquilo que tinham usurpado dos outros.
Alguns tiveram que ser excluídos da sinagoga, como esse homem foi. Jesus, ao fazer isso, promoveu aquele desconforto na vida daquele homem, mas olha que coisa interessante. Jesus disse para ele: vá lavar-se no tanque de Siloé. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Jesus dá uma ordem para aquele homem. Jesus, na palavra de Jesus para aquele homem foi: olha, vá lavar-se no tanque de Siloé. E reflita comigo, aquele homem com os olhos ali, envoltos de lama, sendo ajudado por alguém ao longo do caminho até chegar lá no tanque de Siloé. Você já pensou se aquele homem, durante o processo, ele parasse assim e refletisse: rapaz, olha, está tudo do mesmo jeito. Esse Jesus passou lama dos meus olhos, mas eu estou ainda cego. Quer saber? Eu não vou lá no tanque de Siloé, não. Eu vou lavar os meus olhos aqui em um outro poço, mais próximo de onde eu estou. Qual é a diferença? Não faz muita diferença. Sabe, mas ele obedeceu a palavra de Jesus na íntegra. Os grandes milagres que nós esperamos de Deus, eles só serão revelados muitas vezes quando nós obedecemos toda a sua palavra. A gente ora a Deus, a gente clama a Deus, pedindo a Deus a sua intervenção, o seu clamor, mas o grande problema é que a gente não obedece a palavra de Deus na sua integralidade. Você já pensou se aquele homem não tivesse obedecido a Jesus? Ele até ali começou o processo, né? Recebeu ali a lama dos olhos, mas já pensou se no caminho ele desistisse de obedecer a palavra de Jesus? Não, ele já passou lama nos meus olhos, ele mandou eu ir no tanque de Siloé, mas eu vou procurar esse outro tanque aqui. Quantas vezes nós negociamos a palavra de Deus? Quantas vezes a palavra de Deus nos chama para sermos fiéis a Ele? E a palavra dele é clara, é luz para o nosso caminho. E a gente, sabe, dá o nosso jeito. E a gente começa não precisa ser dessa forma não. Eu posso fazer de uma outra forma. E é exatamente por isso que não vivenciamos os grandes milagres que Deus quer realizar em nossas vidas, porque não obedecemos a sua palavra. Esse cego aqui recebeu uma ordem de Jesus: olha, vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele saiu dali, se dirigiu ao tanque de Siloé e lavou seus olhos e foi curado, porque ele obedeceu a palavra de Jesus. Você tem obedecido a palavra de Jesus? Você tem obedecido a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel a Deus no seu relacionamento com os seus parentes? Você tem amado a Deus acima de todas as outras coisas? Você tem amado o seu próximo? Os grandes milagres de Deus, queridos, estão à espera de uma igreja que lhe seja fiel integralmente e não apenas nas partes que lhe convém. Aquele cego, ele voltou enxergando. Os seus vizinhos e os outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: olha, não é esse homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? E o versículo 12, as pessoas ficaram, segue-se o texto, e no versículo 12 nós lemos: onde está esse homem? O milagre que Jesus realizou na vida daquele cego foi tamanho que as pessoas em volta dele começaram a buscar quem era Jesus. Olha, quem foi esse homem que operou esse milagre? Quem foi? Onde é que ele está? Nós queremos conhecê-lo. É isso que acontece com a vida daquelas pessoas que são transformadas pelo poder de Deus, que são regeneradas,
que são abençoadas por Deus. E quando enxergamos para essas vidas e vemos um claro testemunho do que Deus agiu, de como Deus agiu em suas vidas. É isso que esse homem ele vai fazer. Seguindo aqui para o final desse texto, lá a partir do versículo 30, esse homem, ao ser questionado pelas autoridades religiosas daquela época, porque Jesus, ele tinha curado, era um dia de sábado, e os homens os religiosos ficaram tentando ali descredenciar o milagre que Jesus tinha realizado, pois curar um cego de nascença, somente Deus poderia fazer aquilo. E aqueles religiosos buscaram aquele homem para questionar ele, para que eles concordassem que era tudo mentira. E a resposta daquele homem é: que coisa mais estranha, respondeu o homem, ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Olha só que testemunho esse homem vai dar ali diante daquelas autoridades religiosas. Eu já queria convidar o louvor aqui para nós cantarmos. Nós já estamos aqui encerrando, querido, mas eu queria trazer a você ainda essa reflexão. Diante daquele testemunho que aquele homem dá a respeito de Jesus, eu posso aprender aqui outra coisa, que os grandes milagres que Deus faz em nossas vidas, não é para o nosso benefício próprio, apesar de nos beneficiar, porque aquele homem era cego e ele passou a ver, mas aquele homem passou a testemunhar o que Deus tinha feito em sua vida, a partir do milagre de Jesus. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? E aquele homem ali, ele é procurado por Jesus. Jesus procura pessoas assim, que busquem a sua presença, que testemunhem dele, seja em qual situação for. Você tem testemunhado de Jesus ao longo dessa pandemia? Você tem testemunhado de Jesus, mesmo em meio a esse cenário tão desafiador? Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra
meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Sim, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Queridos, esse homem que estava lá, abandonado no caminho, esse homem que era cego desde nascença, e como eu falei, esse tipo de cegueira, só Deus, na tradição judaica, era conhecido que só Deus poderia cuidar, Jesus poderia curar. Jesus, ao fazer essa cura milagrosa, Jesus estava dizendo ali para aqueles homens: olha, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus. Querido, quando Deus chamou você, quando Deus resgatou você, quando Deus perdoou os seus pecados, foi para que você dissesse para Ele: Deus, a minha vida é tua, Deus, todo o meu ser é teu, Deus, eu vou te adorar de todo o meu coração, Deus, eu vou obedecer a tua palavra integralmente, Deus, eu vou te amar integralmente, Deus, eu vou amar as pessoas, eu vou ter compaixão com as pessoas de forma integral, eu não irei me afastar daqueles que necessitam, mas eu serei os teus braços, eu serei o teu corpo, eu serei a tua igreja ali onde o Senhor me colocou. Aquele homem testemunhou de Jesus diante das autoridades religiosas. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Jesus o procurou. Jesus procurou aquele homem. Jesus foi ao encontro dele. Sabe quantas vezes a gente quer que Jesus ele venha ao nosso encontro e nos mude, e nos transforme, e nos abençoe? Jesus procura pessoas assim, pessoas que testemunhem dele em qualquer lugar, em qualquer situação. E sabe, o milagre maior que Jesus vai operar na vida daquele homem ainda não tinha sido a visão. O texto ele segue. Jesus, ao procurar aquele homem, Jesus vai tratar da alma dele, da salvação dele. Jesus vai dizer: olha, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus ali procurou aquele homem num primeiro momento para curar a cegueira dele. Jesus, no segundo momento, procurou aquele homem para restaurar a alma dele, para trazer salvação à vida dele. Jesus não quer apenas, querido, resolver os seus problemas, Ele até nos traz livramentos, nos traz bênçãos. Ele é o nosso conforto, o nosso consolo. Mas Jesus quer trazer transformação na nossa alma, salvação para as nossas vidas. Deus quer mudar o seu coração,
é transformar o seu coração para que você seja um cristão de forma integral, onde você possa falar de Jesus em qualquer contexto. E os milagres de Deus irão acontecer em sua vida pelo seu testemunho, pela sua entrega. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos de reflexão na Tua Palavra. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos trouxe cura, livramentos, o Senhor nos encheu com a Tua graça, com o Teu favor. E Pai, nós hoje que somos a igreja de Jesus, temos muito que aprender com esse homem que era cego, pois ele testemunhou do Senhor diante das autoridades, ele testemunhou do Senhor na sua vizinhança. Nós precisamos testemunhar do Senhor, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante desse contexto difícil, mas a Tua palavra nos exorta que nós devemos realizar a Tua obra hoje, enquanto é dia, porque vai chegar a noite que não poderá ser feita. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a obedecermos a Tua palavra integralmente, assim como aquele cego obedeceu, Deus. Nos ajuda a entender que o Teu trabalhar nas nossas vidas não é só de bênção, não é só de bênção, não é só de momentos de alegria, mas nós iremos sim passar por momentos de dificuldades, mas precisamos, ó Deus, continuar obedecendo ao Senhor, crendo que o Teu milagre estará guardado para as nossas vidas, para cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece daquilo que precisamos, e nós cremos que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que atende, nos ajuda, Deus, a crer no Senhor, confiar no Senhor e entregar nossa vida integralmente, assim como cantamos, de todo o coração, te amar de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus é que te oramos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que essa palavra ela tenha encontrado um lugar no seu coração, que essa palavra tenha encontrado aí um lugar na sua família, que você possa refletir em tudo que o Senhor falou a você. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite e queria trazer para você a nossa programação, certo? Nós temos as nossas programações online, que os irmãos já estão bem acostumados. Nós temos o Casa de Paz às 20 horas, certo? Terça-feira, isso toda segunda-feira, na segunda-feira, Casa de Paz às 20 horas, sempre um momento de grande aprendizado. Terça, nós temos o louvor nas casas a partir das 20 horas. Quarta, o nosso culto de oração. Quinta, PG Online, às 20 horas também. E sábado, às 6 horas da manhã, nós teremos o Guerreiro de Oração. Às 16 horas, o GV em casa. Sábado, às 16h30 ainda, nós teremos uma programação toda especial, certo? Próximo sábado, às 16h30, nós teremos o Conectado para Ser Cuidado. Vai ser uma conversa muito bacana, que o pastor André vai estar conduzindo junto com a pastora Márcia, com a irmã Ademildes e Gilza, e cada um vai estar tratando de um tema, e Deus e o sofrimento, como enfrentar as perdas, como vencer o medo, propósito e identidade. Então vai ser um momento de grande aprendizado para nós, conectados para ser cuidados. E domingo nós temos nossos cultos normais às 9 horas da manhã e no domingo às 18h30. Tá ok? Entenderam aí tudinho?
Qualquer coisa, revê novamente aí os avisos, certo? Fica atento às programações da igreja, se inscreve no canal da igreja, dá o like lá no vídeo da igreja, compartilha o vídeo da igreja aí nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser abençoadas. A minha oração é que Deus possa abençoar você. A minha oração é que o Senhor Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que você possa testemunhar de Jesus, mesmo nesse tempo de pandemia, que você possa sair talvez dessa situação estagnada, e você que tem sido usado por Deus para abençoar outras vidas nesse contexto, que o Senhor continue fortalecendo o seu coração nesse tempo, que o Senhor encha de bênção a sua casa, a sua família, o seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Vamos terminar louvando ao Senhor. Aquele que sonda o meu inteiro.